Pedro Malagote era um rapaz magrelo e preguiçoso, não trabalhava e passava o tempo dormindo seu pai. Pedrão estava bravo e incomodado com a situação do filho. Um dia, mandou Pedro Malagote ir embora para conhecer o mundo. A mãe de Pedro, Dona Maria de Flor, o abençoou e em lágrimas, e o viu ir embora tão jovem. Pedro Malagote não caminhou muito, logo pegou carona em uma carroça até uma cidade próxima e, sempre que podia, pegava outra carona para se afastar ainda mais, cansado de viajar. Um dia se deitou debaixo de uma árvore e adormeceu. Depois de um longo descanso, acordou meio molenga. Olhou para o lado e viu algumas moscas, deu uma palmada e, para sua surpresa, matou 7 de uma vez, impressionado com sua proeza. Pegou um pedaço de carvão e escreveu em seu chapéu: Pedro Malagote mata 7 de um golpe. Ele achou aquilo fantástico e decidiu sair espalhando bravuras. Logo a fama de Pedro cresceu, e o povo dizia que ele havia lutado com 7 homens fortes e vencido. A conversa chegou aos ouvidos de Sião, um fazendeiro rico que possuía muitas plantações de cana-de-açúcar e pastos, mas vivia atormentado por uma cobra que amedrontava seus trabalhadores e matava seu gadozinho. Então, mandou um empregado procurar o tal homem que mata 7 e trazê-lo até ele. Quando o empregado encontrou Pedro Malagote, levou-o até o fazendeiro. Sião recebeu Pedro, mas ficou em dúvida ao vê-lo. O rapaz era magrelo, embora alto. Contudo, a fama falava mais alto, e Sião fez uma proposta: se Pedro se livrasse da serpente, ganharia muitas terras e uma boa quantia em dinheiro. Pedro Malagote, animado e cheio de valentia, aceitou o trabalho e foi até o local onde a serpente aparecia com frequência, um velho engenho abandonado próximo ao pasto. Ao chegar lá, Pedro pensou que matar uma cobra seria o trabalho mais fácil da vida. Decidiu dormir um pouco antes de procurá-la e adormeceu debaixo de umas ferragens velhas. Já no entardecer, ele acordou com os animais do pasto assustados. Levantou a cabeça e ouviu um tipo de fungado e estalos. Olhou ao redor e viu algo enorme, mais parecido com um tronco de coqueiro, se contorcendo. Quando ergueu os olhos, lá estava a cobra gigantesca, com 3 cabeças. Pedro Malagote ficou paralisado de medo, suas pernas tremeram, e ele mal conseguiu gritar. A serpente atacou, mas as ferragens entre eles a impediram de pegá-lo. Ele recuperou as forças, fugiu e se escondeu entre os destroços do engenho. Enquanto a cobra o perseguia desesperado, chorava e clamava a Deus por ajuda, prometendo que, se fosse salvo, não aceitaria o pagamento de Sião. Trabalharia para ter suas próprias coisas e deixaria a preguiça de lado. A serpente continuava a atacá-lo, e Pedro já estava quase sem saída quando, devido à luta frenética, as paredes e ferragens do antigo engenho cederam. Uma coluna enorme caiu sobre a cobra, prendendo suas cabeças. Aproveitando a chance, Pedro, mesmo machucado, recolheu palhas e galhos secos e pôs fogo na serpente, criando uma fogueira tão alta que podia ser vista da fazenda. Com o anoitecer, o clarão chamou a atenção de Sião, que foi ao local e ficou surpreso com a cena. Todos parabenizaram Pedro Malagote. Sião, cumprindo sua palavra, disse que o recompensaria conforme o trato. Pedro, porém, recusou, agradeceu a Deus pela nova chance de vida e disse que dali em diante só teria o que ganhasse com seu trabalho. Sião, surpreso, insistiu para que Pedro passasse a noite na fazenda. No dia seguinte, antes de partir, Sião deu a ele uma mala, dizendo que era de roupas que não usava mais. Pedro agradeceu e seguiu viagem, pensando que as roupas poderiam servir ao seu pai. Após muitas caronas, Pedro finalmente chegou em casa. Seu pai, ao vê-lo ao longe, correu para abraçá-lo. Foi uma grande alegria o seu retorno. Pedro, um pouco sem jeito, disse que não trouxe nada de valor, apenas uma mala com roupas para o pai. Mas Pedrão estava feliz apenas por tê-lo de volta. Depois de descansar e contar suas aventuras aos pais, Pedro lembrou-se da mala e a entregou ao pai. Ao abri-la, descobriram que estava cheia de dinheiro. Sião havia cumprido o trato.